Olá, pessoal. Nós hoje estamos dando início ao nosso terceiro episódio do EvoliCast e hoje um assunto extremamente atual, necessário e de extrema importância. E nós vamos hoje aprender um pouco, não apenas sobre as questões do envelhecimento, mas vamos aprender mais um pouco também sobre como que esse processo se dá de forma saudável, de forma estruturada e como a gente consegue ter mais saúde e qualidade de vida em todo esse processo. E para isso, gente, antes de começar e já passar para a Aline, já apresentar a nossa convidada, eu tenho que falar para vocês dos nossos apoiadores, claro, o Espaço Saúde Maria Maria, que tem um espaço maravilhoso de sublocação, de salas extremamente preparadas e onde você, profissional de saúde, e também os seus pacientes terão o melhor atendimento possível. Então, Espaço Saúde Maria Maria, o telefone 3028 3027 aqui em Vitória da Conquista, o DDD 77. E também, claro, a clínica Evolic, com profissionais selecionados. E também temos o telefone para contato, atendimento presencial e online, 77999741632. Até o fim do podcast eu aprendo o telefone da clínica que eu trabalho, né? Mas a gente vai se esforçando todos os dias para aprender um pouquinho. Gente, a gente sabe que a nossa qualidade de vida, ela tem vários obstáculos e várias questões que nós devemos nos atentar. Ao passo que tecnologicamente nós fomos aperfeiçoando as nossas ferramentas, também vieram outras complicações que desconfiguraram de alguma forma a nossa filogenética para aquilo que o nosso corpo é preparado. Nós temos uma estrutura corporal pronta para enfrentamento, pronta para fuga e também para movimentar-se. Nós criamos tecnologias que facilitam o nosso processo de vida de modo geral. Isso implica também na nossa qualidade de envelhecimento. E estamos percebendo, por dados estatísticos, e a nossa convidada vai falar melhor sobre isso, que a nossa população está aumentando o seu tempo de vida. E nada adianta aumentar o tempo de vida se também não tivermos qualidade e saúde mental para isso tudo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental e vamos falar também sobre essa questão da longevidade, né, Aline Matos? E aí eu vou passar para você apresentar a nossa convidada. Claro. Muito obrigada pela sua presença, doutora Joana. Então, a gente está aqui hoje com a doutora Joana Trengraus. Falei certinho seu nome? Falou. Ela que é médica geriatra, mestra em saúde da família, doutora em memória na área envelhecimento humano e docente do curso de medicina da UFBA. Então, doutora, como Rafael bem introduziu aí o tema da nossa conversa, né? A gente sabe que a longevidade está muito atrelada à questão da qualidade de vida que se tem ao longo desses anos. Porque não adianta a pessoa chegar a 100 anos, mas está com a saúde debilitada, já não está com muita autonomia, né? Então, assim, para a gente começar, como que você define o que é longevidade, né? Com base na ciência, o que é a longevidade, como é que ela pode ser definida, conceitualizada? Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite para falar desse tema que é a minha paixão, né? Afinal de contas, eu escolhi estudar o envelhecimento, né? E a forma como nós, seres humanos, envelhecemos, né? Longevidade é justamente envelhecer em questão de tempo, né? Mas a gente precisa lembrar que o envelhecimento, ele é cronológico, mas ele também é biológico, né? Então, envelhecer não é só contar anos, né? Não é apenas você ter uma vida longa, né? É também você viver com qualidade, com possibilidades, né? Com interação com esse meio, né? Então a gente tem uma diferenciação entre o envelhecimento cronológico, que é justamente a contagem de anos, que é algo determinado pela socialização, né? Afinal de contas a gente determinou a contagem de tempo, a passagem de tempo. Mas existe também o envelhecimento biológico,
né? Que é o envelhecimento. A partir do momento em que a gente chega no nosso desenvolvimento máximo, que isso se dá em torno da terceira década de vida, vai variar de pessoa para pessoa, não é uma data determinada, mas a gente já sabe que isso acontece na terceira década de vida. Então, a partir desse momento em que a gente chega ao ápice do nosso desenvolvimento, começa o processo de envelhecimento, né? Que é um processo acompanhado de perdas, né? Algumas perdas, e com isso a necessidade de adaptação do ser humano a essas perdas. Perfeito, doutor. E realmente eu ia falar das questões das perdas, porque é interessante, né? Eu sempre tive uma vida de muita atividade física e é muito interessante quando a gente acha que a gente corre 5 quilômetros na mesma velocidade que a gente corria quando tinha 20. Aí a gente volta a correr, aí percebe que não é a mesma coisa, né? Eu só quero saber se meu braço vai continuar esticando para eu conseguir ler as coisas à distância, porque eu já estou fazendo assim, agora é o pescoço que já está esticando e está muito relacionado a perder. E essa questão de autorreferência que a gente trabalha em psicologia, do conhecimento e do reconhecimento do próprio corpo e das suas competências corporais, você falou assim, na terceira década. 30 anos. Eu acredito que a maioria da população não sabe dessa informação de que aos 30 anos a gente já deveria estar procurando esse cuidado. Como que você enxerga hoje a população, o público que procura um geriatra para essas informações com relação ao envelhecimento e como que é essa questão do reconhecimento do próprio corpo e das suas competências nesse processo de envelhecimento? Apesar da gente falar mais sobre isso, ainda é uma temática que é muito negligenciada, porque dá muito medo falar do envelhecimento, né? Então, quando vocês falam sobre longevidade, é uma coisa que é muito moderna, a gente trocou esse nomezinho, né? A gente não Uhum, fala de envelhecimento, não estou envelhecendo, né? Eu estou me tornando uma pessoa longeva, né? uhum, É muito para a gente mitigar esse nosso sofrimento ao falar do envelhecimento, porque socialmente a gente ainda não conseguiu colocar o envelhecimento como algo positivo, né? Até pela associação com uhum, perdas, né? Então, nesse sentido, ainda é algo que não está no dia a dia das pessoas. As pessoas evitam, da mesma forma que evitam falar da morte, ou evitam falar do envelhecimento. Então, uhum, com isso, essa autoconsciência, ela demora um pouco para chegar. Então, até porque quando ela chega, ainda está muito envolvido numa tentativa de maquiar, de driblar, né? Então, por exemplo, hoje as pessoas já sabem que o colágeno, né? Todo mundo começa a falar do colágeno aos 25 anos. uhum, Todo mundo sabe dessa informação. Isso está associado com o envelhecimento. Mas a uhum, gente fala, não, o colágeno começa a cair nos 25 anos, então a gente vai buscar o botox, o preenchedor, ou o bioestimulador, vai uhum, buscar formas de driblar isso. E tá tudo bem, isso pode acontecer. Mas a gente evita uma coisa que é tão positiva quanto, que é a gente conversar sobre isso de uma maneira franca, começar a normalizar esse processo para que a gente possa sim promover as adaptações necessárias para que a gente consiga viver com qualidade, né? uhum, Todo o tempo que a gente muito provavelmente viverá, né? Porque uhum. hoje a expectativa de vida, a gente fala muito da expectativa de vida ao nascer, só que a expectativa de vida a nascer, ela inclui vários desafios ao longo da vida, então ela é muito menor do que a expectativa de vida de fato. Então, por exemplo, uma pessoa que está nascendo agora, um bebezinho, ele tem uma expectativa de vida de 76 anos no Brasil. Mas uma pessoa que já está com 60 anos, ela tem uma expectativa de viver aí mais 22 anos. Uma Uhum. pessoa que está com 80 anos, ela tem uma expectativa de viver mais 9 anos. Então, se a gente não fala sobre isso, a gente não consegue ir criando mecanismos de adaptação, não apenas individuais, quanto sociais, para que a gente viva com qualidade. Então, Perfeito. hoje, infelizmente, a gente ainda não tem essa autoconsciência e as pessoas tendem a atrasar essa busca
pelo conhecimento do envelhecimento, pelas necessidades que esse envelhecimento traz, pela naturalização desse envelhecimento, para que a gente possa também se olhar no espelho, e continuar se achando bonito, e se olhar numa atividade e se achar, poxa, olha o que eu estou fazendo, posso não ter a mesma vitalidade que um menino de 18 anos, mas eu estou Uhum, aqui muito melhor do que, às vezes, um de 30, né? uhum, Então, a gente conseguir trabalhar isso de uma forma natural e a gente trazer aí para a longevidade uma beleza que a gente tem tirado nos últimos anos. uhum. Perfeito. Porque há muito foco nas perdas, né? Sim, E existem oportunidades também que merecem ser olhadas, né? Que merecem ser valorizadas. A questão da própria maturidade, né? A questão da maturidade emocional e psicológica sim, também, né? perfeito. Uhum. Então, acho que tudo isso merece ser valorizado. E falando de hábitos, né? Falando questão da atividade física, que Rafa falou da corrida e tudo mais, a gente sabe que alguns pilares, eles são imprescindíveis para uma vida longa e uma vida saudável, né? Quais que são os principais, né, para quem está nos ouvindo e que já pode começar, né, a praticar desde já? Perfeito. Os pilares da longevidade, eles são incríveis e a gente precisa conhecer e fazer sempre essa autoanálise. Eu acho fantástico que a gente possa sistematizar esse processo e os pilares são uma forma de sistematizar. Com certeza, a atividade física já está muito bem consolidado, que é um dos pilares fundamentais para que a gente tenha uma vida saudável e longa, né? Então, a atividade física, um sono de qualidade, né? A gente sabe que o sono ele é um grande purificador do organismo. Ele é como se a gente resetasse ali, né? Então, a gente precisa de um sono de qualidade para que a gente viva bem e viva muito. A gente tem a alimentação, né? Uma alimentação saudável como um grande pilar. E eu falo que esses três eles estão muito conectados, né? Porque se você preza por ter atividade física, via de regra, você tende a se alimentar melhor e o sono também vem junto, né? Então, são três pilares que estão muito conectados. É, redução de toxinas, né? Então, não ter exposição a toxinas, então, tabaco, álcool, drogas ilícitas, né? São a própria poluição no ar, então são coisas que a gente já tem também uma associação com a longevidade. E aí vem aqueles outros pilares que eu acho que a gente às vezes negligencia mais por não serem tão biológicos, mas que são fundamentais, né? É, redução do estresse, né? O estresse, tanto o estresse mental, que é esse que a gente vive, a gente fala muito, mas o estresse fisiológico também, né? Redução do estresse, porque o estresse ele tem esses dois mecanismos. A gente tem a socialização, né? Então, ter uma rede social, né, saudável, ter relações, evitar o isolamento, é um pilar também muito importante dos relacionamentos. O propósito de vida, né? Ter um propósito, ter algo pelo qual você acorde todos os dias, né? Então é algo que faz muita diferença e que não precisa ser um propósito grandioso, né? A gente tem pessoas que acordam para fazer uma boa refeição para a família, né? Pessoas que gostam de mexer com a terra, jardinagem, enfim, você ter algo pelo qual você é, que a sua vida faça sentido, né? E aí vem junto também a questão da espiritualidade, que não tem a ver com religiosidade, mas sim com o fato de você ver sentido na vida, né? Ter um sentido da vida, ter um senso de pertencimento, né? Então, esses são os pilares que são os mais falados. E tem um outro que eu não posso deixar de falar, que é o acompanhamento, né? O acompanhamento médico, o acompanhamento profissional da saúde, que também é algo
que faz muita diferença na longevidade, né? E muita gente fica com medo de ir ao médico justamente, né, com receio, mas vai achar alguma coisa, vai ter algum problema, alguma doença. E eu percebo que com o passar do tempo, né, algumas pessoas que já têm uma idade mais avançada, muitas vezes têm esse pensamento ainda, né? Como é que é Sim. isso? Como é que seria isso, né? O que procura acha, né? Isso. Na verdade, há uma mudança de paradigmas hoje em dia, né, que é necessária. A gente não cuida de doença. A gente precisa cuidar da saúde. Isso é desafiador, porque de fato a lógica do cuidado foi voltada, né, nos últimos, sei lá, 40 anos, 50 anos para a doença. Então você tem uma fragmentação, né, do estudo de todas as áreas da saúde, onde você coloca todo o cuidado voltado para a doença. Então, a gente identifica uma doença e aí a gente tenta tratar a doença quando possível, curar quando possível. Quando não é possível, a gente só faz manejo de doença, né? Então, a lógica do cuidado acabou sendo essa. Então, a pessoa, quando ela não sente nada, ela acha que ela não precisa. E, na verdade, a gente precisa cuidar da saúde. Então, quando você busca um profissional para cuidar da saúde, você identifica riscos, né, de adoecimento antes que eles virem doença. E a gente pode trabalhar a prevenção, né? Perfeito. Então, essa que é a lógica do cuidado dentro da geriatria, né? Então, a gente não trata doenças. Mesmo quando elas existem, a gente vai fazer o manejo dessas doenças, mas sempre com o foco na manutenção da saúde, ou seja, na manutenção da saúde global dessa pessoa, sempre visando que ela mantenha tanto independência quanto autonomia, né, para que ela possa viver a vida dela. Então, sendo o foco a vida da pessoa, né, o manejo da qualidade de vida dela, se a gente encontrar, a gente vai lidar com isso, mas lidar de uma forma que a pessoa está incluída nisso, né? Então, eu penso que a pessoa que tem medo de ir ao médico, especialmente o geriatra, não deveria, porque a lógica ali é o cuidado, né? O cuidado integral. Acho que essa que é a ideia. Perfeito, né? Porque assim, a gente está falando sobre algumas coisas que representam o futuro, mas na verdade de atitudes no presente, né? Essa questão Perfeito. da prevenção. Gente, a gente está aqui gravando isso e a gente está vendo que todos os especialistas falam a mesma coisa que também a gente acaba falando na clínica, que é essa questão dessas estruturas, dos pilares, né? Sim, Atividade física, que é o movimento, e acho que é importante a gente fazer essa diferenciaçãozinha que assim, gente, atividade física, é igual a doutora falou, em termos de propósito, em termos de sentido para as coisas. Se você levanta, se você faz alguma atividade que envolva movimento, isso é atividade física. O exercício físico é aquilo que você faz, uma atividade coordenada para um fim. Ou seja, resumindo e simplificando, o que se faz na academia é um exercício físico, né? Tem as séries, tem as repetições. A atividade física é aquela coisa que a nossa geração cresceu fazendo, que é limpar a casa, lavar a louça, todas essas coisas aí de atividade física. Além desses hábitos, o sono também trazendo aí, mais uma vez, os estudos com relação ao sono estão avançando bastante, cada vez conversando com várias especialidades, e isso é extremamente importante porque eu fico pensando, doutora, a gente teve um marcador nessa nossa geração que foi a pandemia, né? uhum, E que a gente viu na clínica o quanto que isso mudou o comportamento das pessoas. Na nossa área, a gente teve um aumento maior de alguns transtornos psicológicos, e não só transtornos, adoecimentos e desordens também, quando não chega a ser um caso clínico, mas a dificuldade para resolver determinados problemas. E outros hábitos, principalmente a socialização, que é um dos pilares. E a gente vê até no idoso a questão do isolamento, né? Como lidar com o isolamento. Na sua área, quais foram os principais agravos que a pandemia e a mudança de hábito dos indivíduos dessa geração tiveram e que não são hábitos que deveriam ser sustentados e sim serem restaurados para que fossem parecidos com aqueles antes da pandemia? sim. Muito interessante a sua pergunta, né? Porque a pandemia, ela trouxe, né, a população idosa
um lugar muito desconfortável, né? Primeiro porque ela passou a ter um foco que não tinha antes, né? Todo mundo preocupado com os idosos, aí o idoso não podia ir na rua, que ele era hostilizado, vai para casa, não sei o quê. Uhum. E trouxe, ao mesmo tempo que trouxe o idoso para o foco ali, trouxe ele também para um lugar de identificar que essas pessoas elas não são reconhecidas, elas não têm muitas vezes um lugar para ir no sentido de quem é que cuida, né, dessa população, né? E como é que a gente faz para mapear isso? Então foi um momento que para o idoso foi bem difícil. E foi o meu objeto de estudo no doutorado. Eu estudei os impactos, né, na saúde da pessoa idosa, Que legal. justamente na pandemia. E foi muito interessante, porque que eu percebi? A gente teve um impacto muito grande, acho que todo mundo, né? Mas as pessoas muitas vezes não identificam, né, que houve essa mudança. Por quê? Porque a gente ainda tem uma população idosa que não pertence, que não está na sociedade, né? Uhum. E que já não fazia muita coisa antes da pandemia. Então ela não entende o quanto isso mudou, mas mudou e muito. Porque muitas vezes a padaria que a pessoa ia todo dia comprar um pão, ou a igreja que ela frequentava 2 ou 3 vezes na semana. Sim. Ali eram os espaços tanto de movimento quanto de socialização dessas pessoas. Então, a pessoa que tinha já uma baixa atividade física, né? Porque já não fazia muita coisa. E se restringiu ali ao ambiente domiciliar, ela já passou a não fazer aquele mínimo que ela fazia. Isso Uhum. gerou nela uma piora muito grande na mobilidade, né? Um aumento da sarcopenia, que é a perda da massa muscular e da força, né? Pela Uhum. diminuição do movimento. O Uhum. isolamento, que aqueles espaços que ela frequentava e ela não podia mais frequentar, né? Fizeram muita diferença e muitas das pessoas que deixaram de frequentar não retornaram. Porque aquilo vira um hábito, não, eu já não vou mais. E aí, para ela voltar aí, é um esforço muito grande, né? Uhum. Então, o impacto, eu acho que foi muito grande, principalmente nesses dois quesitos, né? Na questão da mobilidade e na questão da socialização. E junto com isso vem tudo, porque vem a piora das condições clínicas, né? Então, a dificuldade no acesso nesse período, que não foi um período curto, né? No Uhum. acesso ao PSF ali, né? A uma emergência, porque eles tinham medo, muito medo de ir a uma emergência. Os que precisaram ir Uhum. foram com muita dificuldade, tiveram muitos desfechos ruins, uma lembrança ruim daquela situação. Então, foram muitas as repercussões da pandemia nas pessoas idosas, mas eu sinalizaria principalmente essas. E o isolamento social permaneceu, porque nós, de uma forma geral, enquanto sociedade, nos isolamos. Uhum. Existe uma pandemia aí de solidão que muitas vezes não é um pouco velada, né? Porque a sensação que a gente tem é que a gente tem acesso às pessoas, que a gente tem, que a gente convive, mas a verdade é que a convivência diminuiu muito. As pessoas Verdade. não se frequentam mais como se frequentava antes, e mesmo dentro dos espaços. Porque durante toda a pandemia, eu trabalhei num serviço da prefeitura que chama Pandil, que é um programa de atendimento domiciliar ao idoso com limitação. E uma das coisas que sempre me impressionou é que ao entrar na casa das pessoas,
muitas vezes esse idoso, ele não pertence, ele tem ali um neto que não conversa com ele, né? Cada pessoa ali da casa, sempre tem um que cuida mais, mas os outros meio que vão vivendo a vida e a pessoa não tem com quem conversar, não tem. Então, o isolamento é muito grande. Eu acho que a repercussão a gente ainda está descobrindo. E muito difícil descobrir, porque a gente não quer falar sobre isso. Tem uma É como se não dificuldade. tivesse acontecido. Uhum. Já passou. Tem uma dificuldade para essa pauta, né? Porque o engajamento social é algo que repercute na saúde. A gente estava aqui falando sobre isso com o Dr. Felipe, também falando sobre a demência, o Alzheimer, Sim. e também essa questão do engajamento social, né? As pessoas estão cada vez mais, até os mais jovens, perdendo a habilidade de comunicação social. Sim. E não é só a habilidade, né? A gente já tem algumas pesquisas que apontam que é o interesse mesmo pelos pares. Então, as referências são mais distantes agora do que proximais. E no idoso, a gente vê casos de depressão que são, assim, muito relacionados com esse isolamento que começa primeiro com a família. A gente sabe que, e a gente ainda vai voltar nisso, né, Aline, com relação a algumas coisas, as medidas preventivas, mas isso é muito importante que a senhora falou, porque assim, parece que não tem a gente deixa sempre o envelhecimento como uma última coisa a ser conversada. Às vezes parece que é até mais fácil conversar sobre a morte do que sobre o Sim. envelhecimento, né? Parece que estamos mais é, suscetíveis a entender sobre a morte, mas não aceitar o envelhecimento, principalmente quando é com a gente, né? Porque parece que Verdade. é difícil envelhecer, Sim. né? Não, tem muitas pessoas que inclusive falam. Eu termino as minhas consultas quase sempre com a mesma frase. Eu falo com a pessoa, vamos juntos até os 120, né? Aham. Porque esse é o meu desejo. Vou falar isso pra minha esposa. Vamos junto até os 120, tá? É isso, exatamente. Esse é o meu desejo. Eu quero viver 120 anos. E hoje a Uhum. gente sabe que é possível, né, viver 120 anos. E aí muitas falam assim: não, de jeito nenhum. E às vezes a pessoa tem 70 anos. Uhum. Então, assim, é o que eu falei lá, né, no início. Tudo bem, você pode não viver 120, mas se você tem 70 anos, é bem provável que você chegue aí perto dos 85 ou passe disso. Uhum. Então você tem mais 15 anos para viver, né? É, não faz sentido não falar sobre como eu quero viver esses próximos 15 anos, né? Uhum. É, para essa pessoa, né, no imaginário, porque isso é no imaginário dela, não é real. Uhum. No imaginário dela é mais fácil ela falar sobre a morte, né? Ela escolher o caixão, ela pagar Sim. do que ela falar como eu quero viver, né? E isso é Uhum. muito simbólico. Eu acho que é simbólico porque quando a pessoa aos 70 anos já não quer falar mais como ela quer viver, porque provavelmente ela já não está vivendo como ela quer viver, Perfeito. Eu né? também penso dessa forma. Então, eu acho que é importante a gente trazer essa perspectiva. Não, você ainda tem. Vamos conversar sobre isso. O que está de Uhum. errado? O que a gente pode mudar? O que Uhum. pode fazer mais sentido, né? E começa para a gente trazer essas pessoas para os cenários sociais, que elas não estão, elas não têm onde frequentar, elas não se sentem pertencentes, né? Uhum. E eu falo por Vitória da Conquista, acho que todo mundo já me ouviu falar sobre isso. Vitória da Conquista é uma cidade que não pensa o idoso. Nós temos mais de 50 mil idosos e você não tem uma calçada reta na cidade. Uhum. Você não tem um espaço pensado para essa população, né? Então, se eles não têm para onde ir, eles não têm onde frequentar. E não precisa ser para o idoso, porque muitos idosos querem continuar frequentando lugares, Uhum. né? De pessoas mais jovens. A gente precisa ter encontros intergeracionais, Sim. mas que eles se sintam à vontade nesses espaços, né? Uhum. Então começa por aí. Eles poderem estar presentes nesses espaços, eles poderem ter voz nos espaços que eles frequentarem, para que eles possam ver sentido na vida, para que eles possam olhar para frente, ter perspectivas de sonhos, né? Como nós Uhum. temos, eu falo, eu brinco que aos 90 anos eu vou fazer uma audição aí de piano. Eu comecei a tocar agora, agora não, tem mais ou menos um ano, eu sei tocar 4 músicas. Ah, tá bom demais. Então, assim, até os
90, talvez eu consiga Pois fazer. é. Eu que me considero, não sei se esse termo é correto, né? Eu me considero um pré-idoso. Aí eu comecei a aprender tênis agora, vou começar a jogar tênis. Eu quero disputar um campeonato aí lá para 60 anos, né? Passar isso, pensar na frente, falar assim, eu ainda tenho muitos sonhos a realizar, né? Uhum, E isso faz com que você veja sentido em se engajar em atividades hoje, uhum, né? Não é como se assim, não, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer e agora eu vou pro aposento, vou colocar o pijama e vou ficar esperando a morte. Não faz uhum, sentido pra gente isso hoje. Por que faria para uma pessoa de 70 anos? uhum. Perfeito. E acho que é bem isso, né? É uma população muito invisível quando a gente pensa nos espaços que deveriam ser mais apropriados, né? Para os idosos. E isso acaba levando ao comprometimento direto da saúde mental, né? Imagino que casos de depressão, ansiedade também, né? Devido aí a inúmeros fatores que estão atrelados ao envelhecer, eu imagino que apareçam bastante também no seu consultório, Muito, né? muito. A depressão é algo muito relacionado ao envelhecimento. E tem, obviamente, também fatores orgânicos, né? Então, não é somente fatores emocionais, mas que são agravados pelas situações, de vida das pessoas, naturalmente. Então, a gente tem outras condições clínicas que se associam a quadros depressivos, né? Alterações de tireoide, por exemplo. Então, é bem prevalente. É prevalente e é desafiador, porque também eles não são tão eles não chegam tanto com as queixas clássicas, né? Então é difícil chegar um idoso queixando assim de tristeza, melancolia, né? Em geral, vem outras queixas, como por exemplo, falta de energia, né? A queixa mais comum, a queixa clínica, me sinto sem energias, é, quando eles começam a deixar atividades que antes eram prazerosas. Então, eu tricotava, eu costurava, agora eu não quero mais, né? Ou, eu gostava muito de ir ao shopping, aí eu já chamo, né? O parente chama, já não quer ir mais, então começa a deixar de fazer. Então, são queixas muito sutis. Então, às vezes, não fica tão claro para as pessoas que têm sintomas depressivos, mas é muito prevalente. E também as queixas de memória, que são, né, queixas que podem ser associadas muitas vezes ao envelhecimento é, fisiológico, né? Então é uma coisa que a gente tenta desmistificar, inclusive, né? Existe uma perda de memória que é fisiológica, mas em geral ela é muito sutil e ela vai sendo driblada, né? Uhum, A gente vai driblando com a listinha do supermercado, né? A gente vai fazendo, uhum, mas ela não tem impacto no dia a dia. Então, sempre que houver um esquecimento, ele deve ser investigado. E muitas vezes, quando ele é autorreferido, ou seja, a pessoa que se queixa da perda de memória, em geral está associado a um transtorno depressivo ou a um transtorno de ansiedade, né? Então, são queixas mais sutis, mas é extremamente frequente. E a ansiedade também. A ansiedade também muito relacionada a justamente essa falta de atividade. Então a pessoa ela não tem muito engajamento em atividades no dia a dia, então ela acaba é, ficando ansiosa pelas preocupações que ela tem. Então, por exemplo, o neto vai chegar de viagem, aí fica extremamente ansiosa e uma ansiedade que se torna de fato patológica, a pessoa não consegue controlar e gera um impacto no sono, no apetite, né? Então são muito comuns mesmo, extremamente uhum. prevalentes. E que a gente precisa sempre buscar trabalhar tanto com medidas farmacológicas, quando necessário, mas principalmente com medidas comportamentais, que são mais difíceis e, como eu falei, às vezes o médico ele acaba sendo muito é, medicamentoso mesmo, vai muito para esse lado e acaba trazendo outras questões que a gente sabe que o tratamento, tanto da ansiedade quanto da depressão no idoso, também é desafiador pelos efeitos adversos das medicações. E a gente percebe hoje também que antigamente havia um estigma em cima da psicoterapia, né? De que a psicoterapia era mais para quem
tinha doenças mentais mais graves, né? Aquela coisa, terapia. Você tá falando que tô precisando de terapia, mas eu não tô doida. Sim, Só que hoje eu percebo que, assim, além da população mais jovem, a população idosa tem chegado à terapia também. sim, com certeza. E esse ano mesmo, pelo menos para mim, foi assim, eu saí daqui para cá em relação à população idosa. Sim. E eu achei isso muito curioso, porque acho que tá havendo essa mudança de perspectiva, né? É, com certeza, porque, na verdade, é uma população que resiste muito à psicoterapia. Eu acho que não é nem por questões de estigmas, porque já tem pessoas que já têm a mente mais aberta. Mas é a questão religiosa, às vezes, pega muito, né? A pessoa, ela acha que ela vai dar conta, né? E Uhum. tanto que é difícil a pessoa não dizer que está precisando, porque ela fica naquela, não, se Deus quiser vai dar certo, Deus vai me ajudar, vou para oração, né? Então, ela resiste muito por conta das questões religiosas também. Mas eu acho que o convencimento até dos profissionais verem que a medicação, ela não consegue sozinha chegar, que eu falo muito no meu consultório, a medicação é como uma muleta. Ela pode até te deixar em pé, mas você que precisa caminhar. E para você caminhar, você precisa lidar com os seus problemas, você precisa lidar com os seus gatilhos, você precisa entender quais são as origens, porque é uma população que não teve esse trabalho que a gente hoje tem com as nossas crianças, de fazer compreender aquele sentimento, por que eu estou sentindo, criar comportamentos que sejam saudáveis diante daquele sentimento, né? Hum. Então, esse trabalho não existia. Então, as pessoas elas não conseguem nem identificar esses sentimentos. A própria ansiedade, eu falo, gente, ansiedade é uma emoção como qualquer outra. Por que que alguém chega no seu consultório e fala, porque eu sou ansioso desde os 20 anos? Uhum. Tem alguma coisa errada. Você está com 80 anos sendo ansioso desde os 20 anos, você não trabalhou isso, né? Então, a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa que você caminhe, que algum dia você não dependa dessa medicação que você faz uso, né? Então, esse trabalho de convencimento do profissional falar, tá sempre falando, né? Em todas as consultas, mesmo que ele repita a prescrição ou que ele mude a medicação, ele fala: ah, não, isso aqui você não vai resolver. Porque é Uhum. muito comum a gente pegar pessoas que tratam ansiedade, depressão há 40 anos, só com Uhum. medicamento, né? Então a gente precisa lidar com isso também. Então, acho que Uhum. esse trabalho conjunto e essa conscientização, até pelo esgotamento, porque eu Sim. acho que o profissional médico, às vezes, ele chega no esgotamento, eu não tenho o que fazer, eu já tentei todas as medicações. Tem pessoas que chegam no meu consultório que eu vou fazendo a listinha de medicamentos que já fez uso. Eu falo, olha, não tem mais opção aqui para você. Você já fez tudo e nada deu certo, né? Então, a gente precisa buscar outras alternativas. Trabalhar em conjunto, de forma multidisciplinar, é fundamental. Uhum. Perfeito. Doutora, a gente sabe que a gente tem alguns fatores aí que aceleram o envelhecimento, né? O estresse é um deles, as inflamações crônicas, a insônia também, né? A gente vê que hoje é uma queixa, não sei se esse dado procede, mas assim, em um levantamento breve, a gente vê que hoje a gente tem mais problemas de insônia também com pessoas acima dos 40, 50 anos, com hábitos de vida funcional, né? Sim, E hoje a gente já vê aquele termo também da depressão funcional, que é a pessoa que está trabalhando, está fazendo tudo o que tem que fazer, mas com um baixo engajamento com a própria vida, né? sim, Aí entra a questão da perda de massa. Todos esses fatores aí, eles já trazem complicações, e são complicações sutis. A gente não percebe, e eu trago aqui um exemplo da depressão, né? A gente percebe ali quando o colapso acontece, mas a gente não sim, percebe a depressão avançando lentamente, em passos firmes, para chegar aonde ela chega. Então, assim, esses dados hoje que a gente tem dessas inflamações, dessa insônia, como que a pessoa ela pode começar a perceber que algumas coisas não estão corretas, perceber alguns indicativos, para chegar à procura de um geriatra, um profissional que o oriente? Quais são os sinais que essa pessoa deve começar a perceber?
Bom, insônia é um tema assim que é um mundo, né? Mas eu acho que Uhum. algumas coisas precisam ser ditas em relação à insônia. Uma coisa é a expectativa de sono, né? Às Uhum. vezes a gente tem uma expectativa de sono que não é realista, né? Então, essa coisa de a gente precisa dormir 8 horas por noite, isso Sim, primeiro varia, tá? De pessoa para sim, pessoa, perfeito. e isso reduz com o envelhecimento. A gente tem uma redução da necessidade de sono com o envelhecimento. Então, em Uhum. geral, pessoas acima dos 60 anos, elas dormem em média 5 a 6 horas por noite, e isso é o suficiente, tá? Uhum. Então, sendo assim, a gente precisa de uma adaptação com relação à, à rotina. Porque se você dorme 7 horas da noite, você necessariamente vai acordar num horário que é socialmente inadequado. Você vai acordar no meio da madrugada, tá todo mundo dormindo e você tem a sensação, tá todo mundo dormindo e eu não, né? Uhum. Então essa adequação da rotina é fundamental até para essa sensação de sono adequado, tá? Perfeito. Mas considerando de fato uma insônia, a gente tem principalmente como fator não o tempo de sono, mas a sonolência diurna. Então, uma coisa que tem que a pessoa tem que se perguntar, tudo bem, eu dormi pouco. Ela considera que dormiu pouco, mas eu acordei disposto. Eu tenho dificuldade de me manter acordado em situações cotidianas, por exemplo. Se eu tô aqui em Conquista não tem trânsito, mas se eu tô num trânsito ali, eu já tenho vontade de dormir, porque o carro parou, eu tô em vontade de dormir. Eu parei na frente da televisão, eu já tô cochilando. Eu tô conversando com alguém, a pessoa tá falando, eu já tenho vontade de dormir. Então, essa sonolência diurna é um fator que a gente tem que considerar quando a gente pensar em insônia. E a qualidade do sono, né? Então, o tempo que eu durmo, como é esse sono? Né? Porque a gente tem uma prevalência muito grande de distúrbios de sono também, né? Uhum. Que não apenas a insônia. Então, a apneia do sono, né? Então, se a pessoa ronca muito, se ela para de respirar no meio da noite, acorda desesperada no meio da noite. Quando ela se mexe muito à noite, né? Você tem uma síndrome das pernas inquietas, né? Então, o padrão do sono é uma coisa importante para a gente considerar ali nessa questão da insônia, né? E sempre se questionar o que que eu faço que atrapalha o meu sono, porque via de regra, a maioria das questões relacionadas à insônia a gente resolve com higiene do sono, com uma rotina adequada, né? Uhum. Então, alimentação muito farta à noite, né? Uso de substâncias que são estimulantes à noite, cafeína, refrigerantes, né? Para quem faz atividade física, o pré-treino, Sim. a própria atividade física. Só puxando um pouquinho a Sim, sardinha aqui para minha área, assim, nós temos, por exemplo, alguns transtornos psicológicos que a orientação pelos manuais, pelos protocolos de saúde, indicam que tem um horário específico para educação física. Por exemplo, transtorno uhum, bipolar, a educação física, ela deve ser feita por esses manuais e por estudos fundamentados pela manhã, ou no perfeito. máximo no início da tarde, até 2 horas da tarde. Né? Para alguns indivíduos, a atividade física ela aumenta esse metabolismo. Depois das 18 horas, a pessoa vai ter uma qualidade de sono péssima, porque o corpo não vai Exatamente. conseguir se recuperar a tempo de ter uma noite tranquila, né? E entrar Perfeito. nos estágios de sono, né? Então, é isso mesmo, a gente evita a atividade física. Sei que algumas pessoas, obviamente, né, criaram a rotina, tem um padrão, e aquilo ali, naquele momento, não está trazendo nenhum problema, né? E tudo bem. Mas a gente sabe que com a longevidade, a tendência é que em algum momento isso comece a ser um problema, Uhum. especialmente nas mulheres. A gente sabe que o período da perimenopausa, né, que é cerca de 8 a 10 anos antes da menopausa de fato, onde já começam as oscilações hormonais. Por conta dessas oscilações, a gente tem uma tendência a ter um padrão de sono mais superficial e com isso a gente se sentir mais cansado. Então, a atividade física também à noite,
para essas mulheres? Vai interferir. Então, às vezes, quando você tem 20 anos, não interfere, mas lá para frente. Então, você buscar criar já hábitos que sejam, que você consiga manter, que sejam duradouros, né? Sustentáveis. Então, a atividade física, a exposição a telas, né? Então, celular até muito tarde, televisão até muito tarde, utilizar a cama para outros fins, né? Então, assim, por exemplo, eu fico lendo na cama. O ideal é que você faça isso em outro ambiente, vá para a cama quando você já estiver com sono. A exposição até à própria luz, né? Então, é, os hábitos que a gente faz, principalmente nesse período depois das 5, 6 horas, vão ser muito impactantes para o sono, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar, né? E ir pensando para a gente ir criando hábitos que facilitem o sono, até para que a gente não tenha essa sensação de que a gente já não está dormindo, que que todo mundo dorme menos a gente, né? Que tem essa sensação, as pessoas vão tendo ao longo do tempo, porque com o envelhecimento, a tendência é que a gente durma menos mesmo. Uhum, entendi. E é interessante, né, essa questão mais uma vez, a gente volta para algumas coisas que estão sendo conversadas com frequência por aqui. Esse ajuste do ciclo circadiano, né? Assim, o entendimento que a gente tem que ter do nosso próprio ciclo de ajuste. Para algumas pessoas, esses conceitos mais clichês de 8 horas por noite, o horário de acordar é um, o horário de dormir é outro, isso vai variar. A pessoa tem que entender realmente a dinâmica do seu próprio organismo para saber como que ele se ajusta àquilo ali, né? Falando em dinâmica, por exemplo, eu acordo 10 horas eu já fico de mau humor. Às 22, eu dou aula, 22 meus alunos já sabem, eu já fico de mau humor. Agora, Sim. 4:30 da manhã, atividade total. Sabe, aquele pico de Uau. cortisol total, 4:30 da manhã. E minha esposa Renato, só acho que só acorda tem assim depois das complicação, né? 6:30, 7 horas. E aí eu eduquei o cachorro para ter o mesmo ciclo que eu. Da 4:30 ele tá pulando em cima da gente, Pulando. querendo brincar. Esse ajuste é interessante, né? Porque eu lembro Sim, que, assim, os nossos avós, pais, têm esse costume de acordar muito cedo, mas era porque realmente eles acordavam com disposição para fazer as coisas, né? E sim. hoje a gente não vê isso, né? Era só um comentário, te interrompi na sua pergunta, Não, né? Porque esse assunto imagina. me interessa. Eu tô me identificando com muita coisa sobre longevidade. Que bom, isso é bom. Mas são pontos interessantes e necessários mesmo, né? A gente está aqui Uhum, conversando. E você falou da questão da perimenopausa, né? Estava pensando como que também essas questões hormonais, né, vão interferir aí na qualidade de vida e também de que forma podem ser trabalhadas, ajustadas, né? Quando a gente pensa aí numa longevidade, né, com qualidade. Então, como que a andropausa, a menopausa e a perimenopausa também, né, que a gente tá vendo que está sendo bem discutida atualmente, qual que é a influência dessa parte hormonal, né, e algumas alterações metabólicas também, no sentido de se preservar, né, essa qualidade ao longo da vida, né? Sim, Qualidade de vida ao longo desse tempo, né, mais longevo. sim. Especialmente na mulher é fundamental essa discussão, porque, na verdade, a gente tem um período, né, pós-menopausa hoje muito longo, né? Uhum. E a gente passou muitos anos sem falar sobre isso. Também era um outro assunto tabu, né? Provavelmente, se você perguntar para sua avó ou até para sua mãe como é que foi, ela vai falar: não, não me lembro, não sei, né? Muito, Aham. é porque não se falava sobre isso, não se dava ênfase nisso. Muitas mulheres escondiam até dos próprios parceiros que tinham entrado na menopausa, porque a gente tinha uma relação das mulheres com a reprodução muito central, né? Então você vale na sociedade enquanto você pode reproduzir, né? Então a menopausa, falar de menopausa é uma coisa muito recente. Então lembrando assim que menopausa é marcada, é uma data, né? Que é marcada pelo aniversário de um ano da parada da menstruação. Então a gente fala que a partir do momento que eu parei de menstruar hoje, daqui a um ano eu estarei na menopausa.
Só que a gente não para de menstruar porque tem um liga e desliga de hormônios, né? Na verdade, a gente tem um período que não é bem demarcado em que os nossos hormônios começam a oscilar, né? Então, os hormônios femininos, e aí falando mais especificamente do estradiol e da progesterona, eles começam a ter uma certa oscilação cerca de 8 a 10 anos antes dessa data da menopausa. E hoje, falar sobre isso é muito importante para essas mulheres que vivem esse momento, porque a gente consegue, como o Rafael estava falando, começar a compreender o próprio corpo e entender quais são os sintomas e sinais que ele nos. Os sintomas que eu percebo e os sinais que às vezes o entorno percebe que eu não noto, mas que são significativos dessas mudanças hormonais. E a partir do momento que eu começo a entender, eu começo a saber lidar com isso, né? Então, se você começar a observar nós mulheres que ciclamos, né, que ainda temos a menstruação, você vai perceber que existe um momento em que você fica mais emotiva, que você fica mais irritada, que você tem mais dificuldade de pegar no sono, que você acorda mais cansada. E muito provavelmente isso está associado a uma queda ali da progesterona nessa fase do ciclo, né? Da mesma forma que você tem um período em que você fica com uma libido mais exacerbada, que você fica mais ativa, que o seu corpo não está tão inchado, né? Então, esse é um período onde você tem uma predominância estrogênica. Então, se a gente começar a observar o nosso corpo, a gente percebe que a gente tem um comando hormonal, né? E isso é fundamental para o envelhecimento hoje. Porque se você pensar que uma mulher vai parar de menstruar, a brasileira, ela entra na menopausa em torno dos, assim, em média, aos 48 anos. É um pouco antes da europeia, por exemplo, 52, em média, né? Mas vamos supor aí que uma mulher vai entrar na menopausa com 50 anos para ficar fácil. Lembra que eu falei que quem chega aos 60 vai viver aí pelo menos mais 22? Então, vamos supor que essa pessoa viva até os 70 anos. Eu acho que vive mais, mas vamos lá. 20 anos desse período, ela vai viver sem esses hormônios, né? Então, é de fato um impacto muito grande no envelhecimento, porque você tem repercussões no organismo todo. A gente tem o afinamento da pele, o aumento das rugas, o ressecamento vaginal, né? Até a sexualidade fica muito comprometida porque existe uma dor associada, né, a essa atrofia vaginal, né? Você tem o ganho de peso, você tem a perda de massa muscular, tudo isso em consequência dessas alterações hormonais. E com isso vem também os riscos, né? Aumento do risco cardiovascular, né? Então, aumento do risco de alguns cânceres, né? Então, é um período que a gente vai precisar, de fato, olhar para essa mulher e buscar estratégias, sejam elas, né, farmacológicas ou não, como eu falo desde sempre, né? Para driblar essas mudanças no corpo, né, que vão interferir na qualidade de vida dela. E da mesma maneira, o homem que não está determinado uma idade da andropausa. Isso é uma coisa que eu preciso salientar, que existem médicos usando gráficos de testosterona que não são validados, tá? Então não tem isso assim, você com 40 anos você tem que ter uma testosterona acima de 700. Não existe isso, tá? Mas sim, existe um momento. Eu doso testosterona, às vezes, em doses de 85 anos. Qual a indicação? Às vezes, quando ele está com sintomas depressivos, sintomas de irritabilidade, que podem estar associados a um hipogonadismo, né? No caso, uma associada à andropausa, você dosa. E o dose está acima de 350. Né? Então, não tem essa associação, a gente ainda não tem estudos suficientes que
que recomendem reposição hormonal para todo mundo no homem, né? Diferente da mulher, a gente já tem muitos estudos que trazem, né, benefícios na grande maioria dos perfis de mulheres, com pouquíssimas exceções de contraindicação absoluta. No homem, não, né? Mas a gente sabe que a queda da testosterona vai ter também impactos, né? Quando eu tiver em níveis que não são fisiológicos, vai ter impactos também na massa muscular, no vigor, na libido e etc. Uhum. Então, sim, os hormônios, eles são fundamentais, eles são grandes maestros aí da nossa vitalidade e, por isso, também da nossa longevidade. Uhum. Perfeito. Doutora, o papo foi tão bom que a gente já está se aproximando do final. Eu já vou para minha última pergunta já, Eu ainda né? tenho tanto. Eu ainda tenho 320 perguntas aqui, mas eu vou ter que fazer uma única pergunta. É, eu acredito que, assim, seja uma população que quando vai te procurar já tenha algum indício de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, algum câncer ou algum tipo de complicação nesse sentido, doença pulmonar. Como que é o tratamento desse paciente que ele já não teve todo aquele processo de prevenção e ele agora já chega adoecido e eu sei que tem que lidar com essas questões do corpo, questões hormonais, e também já esses adoecimentos, essas desordens instaladas. Como que essa pessoa que hoje está aí precisando se enxergar de uma forma mais técnica, com a ajuda de um profissional, mas com essas complicações, ela pode chegar até você? Qual é a orientação para esse público? Perfeito. Esse ainda é um perfil de paciente que chega com muita frequência. E é importante a gente lembrar que as doenças, elas não são centrais no tratamento dessa pessoa. A gente Uhum, vai lidar com as doenças, mas a gente vai tratar a pessoa. Então, o foco na geriatria é a gente buscar aquilo que é mais importante para aquela pessoa, né? Para que a gente possa manter autonomia e independência, que são duas coisas centrais, né? Na vida de todo mundo, mais ainda em quem já está com uma longevidade. Por quê? Eu preciso estar independente para fazer as minhas atividades básicas de vida, né? uhum, Então, a gente tem as atividades básicas e as instrumentais. Então, as básicas, vamos falar mais delas, que é mais fácil, né? Tomar banho, se alimentar, fazer higiene pessoal, né? Levantar da uhum, cama, ir para o sofá. Então, para que eu faça isso, eu preciso ter, obviamente, controle de doenças crônicas. Então, a gente vai modular todas essas doenças crônicas para que eu mantenha essa independência. E a autonomia, a capacidade de decisão, né? Então, dependendo do contexto, essa autonomia já vai estar mais comprometida, como, por exemplo, uma doença de Alzheimer que vocês conversaram com o Dr. Philip, né? Então, a gente já tem um comprometimento maior dessa autonomia. Então, esses são os pilares do nosso atendimento. O que é mais importante para a pessoa? A independência e a autonomia. E a gente vai lidar com isso, com todas as doenças, tentando mapear, né, o quanto essas doenças têm impacto nessa vida diária dessa pessoa, quanto é a fragilidade associada a essa pessoa, né? E a partir daí a gente tomar decisões compartilhadas com a pessoa, com a família, com os cuidadores, com as outras pessoas que cuidam dessa pessoa, outros profissionais de saúde, para que a gente possa tomar decisões tanto quanto a medicações, quanto a melhor modalidade de atendimento, onde que essa pessoa tem que viver, como essa pessoa vai viver, né? A gente tomar essas decisões que têm impacto real no dia a dia. Então, esse é o uhum. nosso principal enfoque. Então, a gente tira um pouco, né, o foco das doenças para que a gente possa colocar a qualidade de vida da pessoa no centro, né? Perfeito, perfeito, ótimo. Aline Matos, sua última pergunta. Eu estava pensando aqui também em relação aos familiares, né? Porque já testemunhei algumas vezes, da mesma forma que às vezes a gente tem superproteção
com uma criança, com o idoso acontece também, Muito. né? Acho que quanto mais avançada a idade, aí tenta se poupar tanto que acaba havendo uma superproteção também. Observa isso no seu Muito, consultório e como é muito, que os muito. familiares Hoje mesmo eu fiz uma agem. orientação em relação a isso. Acho que isso vem muito dessa nossa ideia, né, errada sobre o ser idoso, Uhum. né? Então é uma coisa que a gente precisa desmistificar. A gente precisa conversar honestamente até com a gente, né? O que que o idoso pode fazer? Ele pode fazer tudo o que ele conseguir fazer, né? Então, como a gente tem aquela ideia assim, mamãe não tem mais idade para isso. Então, assim, às vezes a vida da pessoa, o que ela gosta de fazer é varrer um quintal, né? Quantas pessoas a gente conhece que são assim? Ah, não aguento ver mamãe varrendo o quintal, mas ela gosta de varrer o quintal. A gente vai adaptar para que ela possa continuar fazendo. Eu tenho uma paciente que eu brinquei que eu ia fazer, sabe aquelas mãozinhas de pegar folha? Uhum. Porque o problema é que ela fica pegando agachando. Então vamos adaptar para que ela continue fazendo. Então a gente precisa orientar esses familiares de que sim, que eles podem, eles precisam cuidar, obviamente, eles não vão ficar deixando o, o vovô, que é super frágil, subir no telhado para trocar uma telha, Uhum. né? Mas a gente precisa adaptar as coisas que a pessoa gosta de fazer, que são importantes para que ela continue participando. Então, se não consegue mais cozinhar, mas não pode cortar um legume, né? Ah, você não está conseguindo mais estender a roupa. Talvez vamos baixar esse varal, vamos adaptar para que ela continue fazendo. Gosta de fazer jardinagem? Beleza, vamos colocar os caqueirinhos em cima da mesa para que ela consiga fazer sem se abaixar, né? Então, adaptar, fiscalizar, organizar, colocar o ambiente um ambiente seguro, né? Assim a gente consegue proteger sem tirar a independência, porque senão você tira a independência. Eu tive uma paciente que eu nunca me esqueci. Ela colocou um marca-passo e os irmãos diziam que ela não podia fazer mais nada. Mais nada. O que que aconteceu? Ela evoluiu muito rápido para uma sarcopenia intensa e, de fato, ela ficou com uma certa imobilidade. E aí eu atendi ela num posto de saúde aqui em Vitória da Conquista e ela me pergunta assim, doutora, eu posso passar um café? Fiquei assim, mas por que você não poderia passar um café? Não, porque disseram que quem tem marca-passo não pode fazer nada. Então, às vezes, a forma como a gente fala, a pessoa compreende de um jeito errado, né? E isso traz um prejuízo muito grande na qualidade de vida dela. Então, a gente trazer isso, não, você pode, aquilo que você consegue fazer com segurança, a gente vai manter fazendo, né? Então, é muito importante que a gente oriente isso, porque de fato a pessoa, às vezes, por amor, né, tira tudo, tira absolutamente tudo, e a pessoa não fica com nada, porque ela também a capacidade de adaptação dela, muitas vezes, não é grande. Então, se ela não consegue colocar a agulha, o fio, a linha na agulha, porque ela não enxerga mais, ela deixa de costurar porque ela não consegue mais fazer outras coisas, ela não tem essa. Então a gente tem que ir vamos buscar uma agulha maior, vamos, entendeu? Vamos adaptar, porque muitas vezes pra gente é fácil. Ah, eu sofri um acidente e aí eu não posso mais dirigir, aí eu adapto o carro, eu aprendo a dirigir de outro jeito. Uhum. Às vezes para essas pessoas não é tão fácil, né? Então é importante a gente pensar em adaptar as coisas que dão prazer, que dão alegria para elas. A gente tá com um problema aqui, porque assim, o podcast da gente é por temporada, né? E aí eu acho que a gente vai ter que fazer um podcast só de reprise. Porque é, tá tão interessante que, sinceramente, eu não queria parar, porque eu tenho um monte de perguntas ainda e esses assuntos são bem pertinentes para a população de modo geral, né? E eu entendo que esses esclarecimentos, principalmente tudo isso que foi dito aqui hoje, foi muito relacionado a essa questão do autoentendimento, da autorreferência, Sim. né? Da pessoa se entender, poxa, não é porque eu estou com essa idade que a minha vida está acabando, eu preciso de adaptações, mas a vida
continua e tem a capacidade de ter qualidade, né? E esse enfoque que às vezes as pessoas têm de uma forma muito errada no adoecimento, na doença, é algo que também na clínica a gente tenta manejar dessa forma, né? Às vezes a gente está diante de um diagnóstico e a gente, não, pera, o foco não é o diagnóstico, o foco é a adaptação, é como você vive. A partir de agora e tudo mais. Então, foi muito importante, doutora. Eu quero agradecer imensamente pela contribuição que você deu aqui hoje. Para a gente, de modo geral, para as pessoas que estão assistindo. E assim, sinceramente, pode se preparar para voltar de novo. Será um prazer. E onde que as pessoas te acham? Qual é o contato? Como que a gente faz aí para te encontrar? Perfeito. Vocês me acham facilmente no Instagram, no Uhum, @DRA Joana Geriatra, né? Doutora uhum, Joana Geriatra. Eu também tenho um podcast chamado @mulher_idades, né? Que tá no Instagram, mas tá no YouTube, no Spotify também. Mulher Idades, né? Sem o underline lá nesses outros canais. Eu atendo na Clínica Plenale, que fica no Centro Médico Otávio Santos, sala 808, e também na UFBA e na Policlínica de Vitória da Conquista, atendo lá como geriatra pela universidade também. uhum. Ótimo, bem interessante tudo isso aí, gente. E assim, só para finalizar minha participação aqui, Aline Matos, contando também mais uma vez sobre os nossos apoiadores, o Espaço Saúde Maria Maria, né? Maria Maria Espaço Saúde, deixa eu falar o nome correto, é, com espaço amplo, salas para sublocação para profissionais de várias especialidades e também onde o seu paciente vai ter uma qualidade de atendimento em um ambiente preparado para isso, né? E o telefone da Maria Maria é o 77 30 28 30 27 e também a clínica Evolic, que por sinal está lá no espaço da Maria Maria, né? E lá a gente separou, doutora Joana, 8 profissionais? Oito Que profissionais por legal. enquanto, oito A nossa profissionais diretora de confirma. psicologia, né? A nossa diretora tá ali me olhando assim, tu que esquece de alguém, né? Que a gente fez questão de selecionar com o melhor cuidado, com o maior carinho possível, para que esteja prestando atendimento de qualidade para as pessoas, tanto em psicoterapia quanto avaliação neuropsicológica, atendimento presencial e online. E aí é só falar com a Maiane pelo 779-9974-1632. Aline Matos, suas considerações finais. Hoje você vai me deixar fazer as indicações, né? As indicações, eu esqueço as indicações. Indicações. É um momento que a gente tem aqui no final mesmo, para indicar um filme, uma leitura, né, que tem a ver com a temática. Eu me recordei de uma série muito interessante, é uma série de comédia, mas é uma série muito leve, mas que também traz reflexões importantes sobre o envelhecer, né? Que é Grace e Frank. Não Sim, sei se adoro. vocês conhecem. Então, são duas personagens centrais, né? Que mais ou menos com 70 anos de idade, elas se separam e descobrem que o marido de uma tinha um relacionamento com o marido da outra. Então, assim, a partir daí que vai desenrolando a história, mas tem muitas coisas ali que servem de reflexão, né, para a gente pensar sobre o envelhecer hoje, né? Como é que a sociedade está encarando, como é que as mulheres também estão, né, vivenciando esse processo que é muito diferente, né? Imagino Sim. de décadas atrás. Então fica aí a dica, uma série de comédia, mas que traz reflexões importantes. E falando, né, das nossas indicações, trouxe alguma, doutora? Com certeza. Tem dois filmes muito legais que falam da temática. O Estagiário, que é Sim, muito legal, que fala sobre uma pessoa idosa que quer voltar a trabalhar e esse contato, né, com as pessoas mais jovens. ótimo. E o Estão Todos Bem, que é um filme lindíssimo, de um viúvo que quer passar um feriado, né, nos Estados Unidos com os filhos, mas aí todos os filhos arrumam uma desculpa para não ir. E aí ele resolve viajar ao país para encontrar esses filhos. E aí vai mostrando desenrolar essa solidão, né? E ao mesmo tempo esse reencontro familiar, né? Porque
é isso, às vezes o idoso ele fica num lugar de estar todo mundo ocupado e eu vivo para essas pessoas, mas elas não vivem para mim, né? E aí ele vai encontrando esse lugar de tá todo mundo bem, eu posso viver a minha vida também, né? Então é bem bonito. São dois filmes memoráveis, assim. Bacana. E agradecer mais uma vez, doutora. Foi muito bom, muito proveitoso tê-la aqui conosco. Espero que possamos ter mais oportunidades contigo também. Viu? Com Foi um certeza, prazer. contem comigo. Foi muito bom, passou muito rápido. Passou muito rápido. Passou. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, pelo carinho. E aí, aquelas coisas que a gente fala sempre aqui no YouTube, né? Siga, se inscreva no canal, compartilhe o máximo que você puder esse vídeo, tá? E esteja aqui com a gente, ativa o sininho aí das notificações e esteja aqui com a gente para os próximos episódios e para a próxima temporada. E aí, tchau para todo mundo e até a próxima.